No meio da quarentena, o mundo inteiro parado, todo mundo trancado em casa, sem poder ir pra rua, carente de alguma coisa pra ver na televisão, eis que surge na Netflix um filme chamado O Poço, e todo mundo na internet começa a falar sobre esse filme. Pois bem, lá no Instagram do Depois do Cinema, eu coloquei uma enquetezinha lá perguntando se valia a pena fazer um vídeo sobre O Poço. E como a maioria das respostas dos seguidores foi sim, vale a pena, aqui está o vídeo sobre O Poço. Inclusive um pedido aqui que eu faço pra você, se você ainda não segue o Depois do Cinema no Instagram e no Twitter e no Facebook, siga. Lá a gente tá interagindo o tempo todo lá com os seguidores, principalmente no Instagram, e é isso aí, ajude a gente lá. Afinal de contas, do que se trata esse O Poço que todo mundo tá falando na internet? O filme, ele gira em torno basicamente de uma alegoria que nos apresenta a um prédio barra poço, barra uma instalação, barra sei lá o que. Enfim, são vários andarezinhos, o 1, 2, 3, até não sei quantos lá pra baixo, e cada um desses andarezinhos, ele é fechadíssimo e ele abriga uma quantidade X de prisioneiros, entre 1 e 2 prisioneiros por andar, e no meio desse andar fica um buraco por onde passa, de tempos em tempos, uma plataformazinha com comida para todos comerem. Quem tá lá no primeiro andar vai comer mais, e quem tá lá no último andar vai comer as sobras do que restou. E aí no meio dessa situação existe um cara específico que é mandado para dentro desse poço aí, e à medida que os meses vão passando, ele vai trocando de níveis, e às vezes ele vai para cima, às vezes ele vai para baixo, até que chega um momento em que ele fica de saco cheio e talvez ele queira fazer alguma coisa pelo bem maior ou pelo bem próprio. Não sei. É claro que você não precisa ser nenhum gênio para poder entender a metáfora que o filme tenta criar em relação à luta de classes, em relação à dominância dos mais ricos sobre os mais pobres, em relação a uma possível revolução do proletariado e principalmente essa tendência que os mais ricos, que os dominantes têm de enxergar pessoas não como pessoas, mas como simples números, como estatísticas. Dito isso, eu acredito que O Poço funciona bem melhor do ponto de vista narrativo, de construção narrativa mesmo, do que como esse comentário socioeconômico que ele se pretende ser. Eu confesso que desde os primeiros minutos do filme eu fiquei um pouco de saco cheio com essa tentativa de metáfora que o filme tentava criar o tempo inteiro, porque, venhamos, convenhamos, a alegoria que o filme cria é uma alegoria incrivelmente fácil de criar. Pra mim é um filme que carrega muito consigo aquele sentimento de crítica social foda que domina as redes sociais. É um filme que, pra mim, parece ter sido originado de um textão de Facebook. E por que eu acho que o filme funciona melhor do ponto de vista narrativo do que temático? Porque a direção do filme, ela tem algumas ideias que me agradaram. Inclusive, eu acho que a direção do filme, e aí vocês vão me desculpar, mas eu vou sim puxar bem na cara dura aqui a minha colinha aqui, porque o nome do diretor desse filme realmente é um nome que eu não consegui memorizar. O diretor do filme, o Galder Gastelo Arrutia, espanhol inclusive, estreante, é o primeiro longa que ele tá dirigindo, ele consegue mergulhar bem o espectador dentro dessa atmosfera de claustrofobia, de isolamento, do início ao fim do filme. Ao longo da projeção, a gente entende bem a rotina dos personagens, a gente entende como que é um desafio para aqueles personagens permanecer são ao longo de todos os dias, como que cada dia da rotina daqueles personagens é um dia exatamente igual ao outro, mas que tem que ser mantido a longo prazo. E até mesmo os raríssimos momentos do filme em que o protagonista vai para ambientes um pouco mais alegres, ou um pouquinho mais abertos, ou um pouquinho menos sofridos, até esses momentos eles são enfocados pelo diretor através de planos muito fechados. Isso deixa o espectador claustrofóbico até nesses momentos. E nesse sentido, eu acho que a montagem do filme ela é muito eficiente nesse sentido de conseguir estabelecer essa dinâmica dos personagens, essa rotina, esse dia a dia dos personagens. Existem vários momentos em que a montagem do filme se torna mais acelerada e isso permite que a gente entenda de maneira rápida, sucinta, como que todos os dias são exatamente iguais para aqueles personagens. Eu gosto também da quantidade de fades. Sabe o que é fade? Aquele escurecimento de tela que serve para saltar de um tempo para outro. Então, esse filme ele é repleto de fades e isso meio que estabelece uma dinâmica meio episódica até para vários dos conflitos que a gente vê. A gente tem esse sentimento de que cada cena, cada situação que os personagens vivem é um episódio dentro de uma narrativa muito maior. Gosto também de como que os personagens que dividem a cela com o protagonista são jogados de forma quase aleatória. Eles aparecem assim de um dia para outro, falam uma coisinha, depois passam para outro personagem. De novo, eu acho que isso ajuda a estabelecer um sentimento de um dia após o outro, de que cada parte da narrativa é um episódio bem isolado. Dito isso, eu detestei com
todas as minhas forças a maioria dos personagens que aparecem nesse filme. Todos os personagens, principalmente o velhinho, o Capitão Óbvio que aparece lá no início do filme, eles servem basicamente para localizar o espectador no meio da narrativa, para dizer pro espectador exatamente o que está acontecendo. Mas o pior de tudo é o que esses personagens representam. Todos esses personagens que vão surgindo, eles meio que carregam consigo pequenos fragmentos de discussões sociais à parte. Quando o velhinho aparece, meio que se cria um diálogo a respeito dessa violência. Mais pra frente, o filme sugere uma discussão sobre a manipulação do governo, e mais pra frente ele joga um sentimento de revolução. Só que o problema é que quando você chega ao final do filme, a sensação que você tem é que você não viu uma mensagem como um todo a respeito de um problema social. Não, o que você viu, na verdade, foram vários pequenos fragmentozinhos sobre vários pequenos tópicos de uma discussão maior, e nenhum desses tópicos é desenvolvido de uma maneira minimamente profunda, e nenhum desses tópicos meio que se liga nessa lógica argumentativa do filme. E pra mim, de um ponto de vista temático, o filme realmente chega, assim, no fundo do poço. Fundo do poço. Quando chega o terceiro ato do filme, que aí eu não vou revelar, claro, não vou dar spoiler, mas o filme deixa um finalzinho em aberto, assim, que não agrega em nada do que a gente viu anteriormente, e, segundo, reforça ainda mais, pelo menos pra mim, essa ideia de que é um filme que se acha muito mais espertinho do que realmente é. Então, no fim das contas, o que eu posso dizer sobre o Poço é que é um filme mais ou menos. Eu não acho que seja um filme ruim, mas eu também não acho que seja um filme tão bom assim. Eu acho que, de um ponto de vista narrativo e de atmosfera, ele tem algumas ideias que eu acho interessantes, como eu comentei anteriormente, mas de um ponto de vista de metáfora social e econômica e política, etc., é um filme bobo. Então é isso, agora eu quero saber de você, o que você achou de O Poço. Diga aqui nos comentários o que você achou do filme, se você concorda comigo, se você discorda de mim. Me siga nas redes sociais, siga o Depois do Cinema nas redes sociais, eu vou deixar os links para todas elas aqui na descrição desse vídeo. Um forte abraço e até a próxima.